Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que tudo esteja correndo tranquilamente. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa última aula, que foi por videoconferência. Eu vim continuar o assunto que é sobre a classe agnata. Nós já falamos sobre as características gerais dos agnatos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa classificação, tá? Primeiro, agnato, né, o nome significa sem mandíbula, né? A seria ausência de mandíbula, né? Também em alguns livros vocês vão encontrar como ciclostomata, que ciclo significa círculo, né? Circular, estoma, boca. Se dividem em duas subclasses, tá? A Cephalopodomorph, que são as lampreias. A gente encontra espécies de água doce, que são ducícolas e marinhas também, tá? E a gente tem a subclasse Mixine, que são as feiticeiras ou peixe-bruxas, que são espécies marinhas. Dentro dessa subclasse, somando as duas, nós vamos ter em torno de 120 espécies descritas hoje. A primeira subclasse que nós vamos conversar é a subclasse Mixine, tá? É uma subclasse que, se a gente for pensar, uma subclasse pequena, ela tem aproximadamente descrita 70 espécies, tá? O corpo desse animal ele é delgado, meio arredondado, a pele é nua, não tem presença de escamas e tem a presença de glândulas de muco, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Ela não tem nadadeira no dorso, tá? Mas tem nadadeira caudal e que vai se estender até a frente do corpo do animal. A boca ela é mordedora e ela tem fileira com alguns dentículos, mas ela não tem a presença de mandíbula. Então aqui a gente vai ver a boca dela e como ela se projeta. Eles são animais de vida livre, são carnívoros, tá? A boca aí é rodeada por esses pequenos dentículos. Vocês podem acompanhar aqui a setinha do mouse, tá? E aí é rodeada por tentáculos que são sensoriais. Ela arranca esses pedaços da presa e vivem enroladas ou semi-enterradas nos ambientes marinhos. O esqueleto dela é fibroso e cartilaginoso. A notocorda nesse animal, ela é persistente. Se a gente for olhar aqui um corte sagital da cabeça desse animal, a gente vai ver que tem o cérebro, né, que tem essa presença de encefalização. Tem aqui, ó, o tubo neural dorsal e aqui logo abaixo nós temos a notocorda, que é persistente. E o corpo, ele se alonga. Esse animal ele tem mais ou menos em torno de 1 metro de comprimento. O cordão nervoso ele é sempre dorsal. Quando a gente fala de vertebrados, o cordão nervoso ele sempre vai ser dorsal. Ele não tem o cerebelo ainda, tá? Mas tem nervos cranianos. Possuem poucos órgãos sensoriais, mas já se orienta por odores e tatos. Lembrando que os órgãos, como os órgãos dos olhos, são degenerados, porque eles vivem a profundidades extremas, então a pressão não permite, então eles conseguem perceber claro e escuro. Aqui eu circulei para vocês conseguirem ver o tato, né, que seriam os tentáculos, o próprio corpo do animal, o saco olfatório e a narina, por onde eles vão conseguir sentir o olfato, tá? Eles possuem de 5 a 16 pares de brânquias e tem as aberturas branquiais por onde a água vai passar, tá? Permitindo o processo de troca gasosa. Lembrando que essa diferença vai ser decorrente da espécie. Então, tem espécie que pode possuir 5 pares, tem espécie que vai possuir 16 pares, tá? E ao longo de todo o corpo, se vocês olharem, tem como se fossem os porinhos. Vocês vão ver nos desenhos e também vão ver nos animais. Esses poros são glândulas de mucosa, tá? E eles secretam um muco que tem um filamento espiralado proteico. Em contato com a água, ele se condensa. Isso facilita que o animal se solte quando ele se sente ameaçado. Ele utiliza também uma outra estratégia,
que é se enrolar sobre si, fazer um nó, e eles utilizam essa estratégia em 2 momentos. No momento que ele se fixa presa para utilizar para arrancar o pedaço, que é essa primeira figura que eu coloquei aqui, ó. Então ela morde com essa boca mordedora aí, ela se fixa, se enrola e puxa desfazendo o nó, e também utiliza esse mesmo movimento para escapar do predador, porque o predador vem, morde, ela se enrola, o muco vai vir aqui e se impregnar na boca do predador, e aí ela consegue fugir. Então ela tem essas duas estratégias para se defender. Eu peguei 2 exemplos do nosso país, né, da nossa região, que é a Myxine sotoi, que é da região sul e sudeste. Ela vive de 690, né, a 800 metros de profundidade, é um estudo de 2001, e ela tem aproximadamente 52 centímetros de comprimento. E outro exemplar, que está aqui para a gente poder ver, é a Hyprantheus menezeni, que é também do sul-sudeste do Brasil, que ela vive um pouquinho menos fundo, né, numa profundidade menor, que é de 250 a 530 metros de profundidade. Ela é um pouco maior, tá? E ela tem 73,7 centímetros de comprimento. O coração já possui um seio venoso, já tem uma presença de átrio e ventrículo. O sistema digestório, ele não tem estômago ainda formado, como nós conhecemos, mas não tem válvula espiral ou cílios, tá? Lembrando que tem a presença dos dentes córneos aqui e tem a presença de uma rádula que ajuda nesse processo na alimentação. E uma das coisas que é mais interessantes, que tá até no livro de vocês, eu até deixei aberto aqui para mostrar para vocês, é a questão da reprodução. Não se sabe muito sobre a reprodução dos Myxines, que até o livro colocou que existe um prêmio que foi oferecido pela Academia de Copenhague há mais de 100 anos para quem realmente decifrar a reprodução desses animais. E aí tem alguns artigos, algumas pessoas que trabalharam sobre reprodução, inclusive o Instituto Itamar, né, Tamar, que trabalhou com reprodução desses animais. Essa foto aqui tá na fonte aí para depois vocês olharem, que seria a primeira ovopostura aqui, no caso, no Tamar de Myxine em cativeiro, aqui no Brasil, tá? Então, em algumas espécies, existem cerca de 100 fêmeas para cada macho. Elas são hermafroditas com apenas um sexo funcional. Então, mesmo que elas tenham testículo e ovário, tá? Um só é funcional. Então, tem sexos separados. A fecundação, ela é externa, mas não se sabe como ocorre essa fecundação, até porque são animais que vivem em profundidade. Então, saber como ocorre realmente essa fecundação ao natural é bem complicado, e as fêmeas produzem poucos ovos, e são ovos de grande tamanho, que chegam 2 a 7 centímetros. E o desenvolvimento, que se já sabe, é que ele é direto, então não se tem uma fase larval nesse desenvolvimento do peixe-bruxa das Myxines. A outra subclasse é a Petromyzontidae. Petro, que significa pedra, e mizon, que é sugadora. Então, uma boca sugadora com dentes córneos. Vocês já vão entender por causa disso. São as lampreias, tá? Eu tenho animais marinhos e também animais ducícolas que vivem em água doce. E elas ganharam esse nome justamente por causa dos dentes. Olha aí, a boca é toda circular, cheia de dentes. Existem hoje em torno de 40 espécies descritas, tá? Marinhas e de água doce, elas não têm a mandíbula, a boca é circular, o corpo é delgado e também alongado, a pele não tem a presença de escamas. Possuem aqui ó, se vocês olharem, tem um ou dois, tá? Ou duas nadadeiras medianas, mas não tem apêndices pares. Quando a gente vê os peixes, eles têm nadadeiras peitorais, pélvicas, tal. Aqui vocês não vão encontrar. Ainda vai encontrar agora nos próximos animais que a gente vai ver, que seriam os condrites. A boca é um disco mesmo em forma de ventosa, ela tem uma língua no interior, tá?
Deixa eu voltar aqui na última. Uma língua aqui no interior, que é para raspar o alimento e com vários dentículos para fixação no animal. E é para dilacerar a pele do hospedeiro. A saliva desse animal produz uma substância que é anticoagulante, que impede a cicatrização do ferimento, justamente para que o animal possa se fixar e para que ele possa se alimentar ali do hospedeiro e que o hospedeiro não consiga cicatrizar e que continue fluindo ali os líquidos do interior do corpo do animal que ele está parasitando. Ele é ectoparasita de peixes e também de alguns mamíferos, né? Que no caso seria a baleia. Aqui só um exemplo de como funciona, tá? Eles são adaptados para agarrar. Esse aqui é um exemplo, ó, de um peixe. Aqui a lampreia na mão. Aqui deve ser um piscicultor, tá? Aqui o peixe e aqui o dano que ele causa para o piscicultor. O peixe em si não vai apresentar nenhuma toxicidade para o consumo humano. Só que para o consumo, ele esteticamente ele não tem um padrão de consumo. Então, ele não vai para a indústria. Então, eles causam muitos danos para a indústria, principalmente a da piscicultura, tá? E alguns países, principalmente da América do Norte, sofrem muito com o ataque das lampreias. Aqui a gente pode ver como essa boca funciona, ó, ela vai se prender no hospedeiro por sucção, por causa desses dentículos. Ele tem essa língua que é córnea, e aí eles começam a raspar, tá? Os tecidos do hospedeiro, ó, e suga esses fluidos corporais. Lembrando que essa foto é a foto da página 549 do livro de vocês, que tá aqui, que eu resolvi colocar para dar uma ilustrada. Lembrando que eles têm 7 pares de brânquias e esses 7 pares têm abertura externa, tá? E esses animais, ao contrário lá da outra classe, que é a Myxine, tem um ótimo paladar, olfato, audição e olhos bem desenvolvidos nos adultos, porque esse animal aqui tem fase larval. O esqueleto é cartilaginoso, fibroso, mas no adulto eu ainda tenho a notocorda persistente. Então, se vocês olharem aqui, ó, na imagem de baixo, tá? Eu tenho a notocorda persistente. E no amocete, que seria a larva dele antes dele se tornar adulto, tá? Como seria um juvenilzinho, tá? Eu tenho ainda aqui também a notocorda aqui, ó, persistente. Tem um cordão nervoso dorsal. A partir de agora, todo vertebrado tem cordão nervoso dorsal, tá? E um pequeno cerebelo que aparece aqui presente. Sistema digestório sem estômago ainda. Intestino tem uma dobra espiral. Essa dobra espiral ajuda o alimento a ficar um pouco mais retido para que ele consiga fazer melhor a digestão. Então, ele não passa tão rápido por dentro do estômago, do intestino do animal. Outra coisa que mudou aqui é que eles possuem 2 rins, que estão classificados como mesonéfron. Dentro dos mesonéfros, eles se dividem em 2 padrões, o opisthonéfron, tá? E o rim metanéfron. Quando é embrião, ele está se formando, todos são mesonéfros. Aí eles se dividem em 2. Aí, no caso das lampreias, dos peixes e os anfíbios, todos vão ter opisthonéfros. No caso das aves e dos mamíferos, vão ter rins metanéfros. O que seria? Eles estariam bem aqui, já tem a formação dos glomérulos, tá? Mas não, ele é um rim torácico já, tá? Ele já é funcional, só que ele ainda não tem essa cápsula, já não tem essa formação, ele já ainda está imerso aqui dentro dos líquidos abdominais. Falando na reprodução, eles possuem sexo separado, a fertilização é externa, eles têm um longo estágio larval, e quando eu falo longo, é longo. É de 4 a 5 anos em algumas espécies, e existem relatos em algumas pesquisas de até 7 anos. Então, todas as lampreias que são marinhas, elas se reproduzem em água doce. Então, mesmo que a espécie é marinha, ela volta para a água doce para se reproduzir. É tipo a migração do salmão. Ele vai para o mar e volta para o rio. A lampreia é assim também.
ela pode ser de água doce, ela vai se reproduzir na água doce. Se ela é marinha, ela vai se reproduzir na água doce. Esse tipo de espécie que a gente fala, né, que migra para o mar depois da metamorfose, a gente chama de anádromas. E como que acontece isso, né? Quando eles atingem uma maturidade sexual, as lampreias, elas atingem isso, até atingir, né? Demora de 1 a 2 anos. E quando elas atingem o sistema digestório degenera, ela se reproduz e morre, tá? Então, ela passa por isso durante esse processo aí de migração. Então, como que acontece? Tá? Vou começar aqui, ó. Vamos falar que os pais da lampreia foi para lá, se reproduziu e morreu. Aí eliminou os gametas, fecundou, né? Fecundaram, os adultos morreram. A fêmea gerou pequenos ovos sem reserva nutritiva. A larva vai viver enterrada e vai filtrar partículas de alimento. Essa larva, nós chamamos ela de amocete. É o nome que a gente dá para a larva dela. Essa larva pode ficar até 7 anos enterrada no leito do rio, tá? O mais legal, que aí depois que ela passa pelo processo de metamorfose, ela vira adulta. Se ela for marinha, ela vai voltar para o mar, vai passar pela fase de jovem, tal, vai virar ectoparasita, tal. Quando ela estiver pronta para se reproduzir, adulta sexualmente, ela vai voltar para o rio. Os machos vão fazer tipo um ninhozinho de pedra, esperar as fêmeas chegarem. E aí, depois, o esforço é tão grande, tá? Que simplesmente, depois de colocarem os ovos, eles morrem, tá? E aí começa todo o ciclo de novo. Então, eles colocam muitos ovos, tá? E vai garantindo a reprodução. As lampreias parasitas, elas migram sempre do mar, elas podem migrar do mar ou permanecer no rio, e se fixam no hospedeiro para se alimentar, e quando são satisfeitas, elas se liberam do peixe, né, ou quando ele morre. E outra coisa que é legal falar das lampreias também, né, que são as petromidizôntidas, que ela tem um efeito devastador na pesca, porque quando elas infectam uma região, infestam uma determinada região, aquele peixe, ele pode até conseguir sobreviver, porque existem vários remédios que eles utilizam para diminuir essa infestação das lampreias, só que o peixe que sofreu um ataque da lampreia, ele não pode ser mais utilizado para comércio, porque ele tem a marca do parasita lá, que foi a lampreia, então comercialmente ele não tem a estética para ser vendido. Em alguns lugares, como a Europa, ela é tida como iguaria, que como ela não tem o esqueleto e tudo mais, ela é bem requintada e ela é vendida a preços muito altos em restaurante. Então eu coloquei a fotinha aí da lampreia e ela tem essa cor mesmo, sabe, mais arroxeada na carne. E aí, eu vou deixar uma atividade para vocês lá no AVA e por hoje é só. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as subclasses Myxine e Petromydizonte.